Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Bruno, estou aqui para mais um vídeo. Estamos na terceira fase, no terceiro livro da saga Eragon. Vamos falar um pouco sobre o livro chamado, aqui eu estou chutando a minha pronúncia, tá? Brisingr, acho que deve ser assim que se pronuncia. Esse é o terceiro livro da franquia, de total de 4, então estamos quase no fim. Falarei um pouco sobre a história, um pouco sobre os personagens, sobre o livro em si, minha opinião, o que eu acho, o que eu não acho. Então terá uma grande quantidade de spoilers, por isso, se você não leu ainda, não assista o vídeo, parta primeiro pro livro e depois acompanhe aqui e vê o que você acha da minha opinião, certo? Vamos lá, Brisingr, falando dele. Cara, esse aqui vai ser provavelmente o primeiro e o último dos 4 livros em que eu vou pôr mais críticas do que elogios, tá? No total, a saga do Eragon, ela é fantástica, tá? Ela é muito bem definida, muito boa. Este livro não deixa de ser assim. Ele é um complemento muito bom. Vamos lá. Partindo do princípio do segundo livro. O segundo livro termina com o Eldest, né? Termina com a luta entre o Thor, né? O dragão vermelho, contra a Saphira, o dragão azul. Os dois cavaleiros do dragão, Eragon e o Rival lá. E toda a parte dos elfos ali. Tem uma luta fantástica. O segundo livro para mim é o melhor. Eu já disse isso no outro vídeo. Então assim, ele tem uma resolução top demais. O que acontece no terceiro? A partir desse princípio que o exército rebelde, né? Ele começa a ter mais impacto nas decisões, vamos pôr assim. Ele está conseguindo ter uma condição financeira melhor, ele consegue lutar melhor contra o reino, né, contra o rei, tirano lá, e está desenrolando isso, tá? Tipo, continua essa batalha entre eles, né? O legal desse livro, aqui eu vou pôr alguns pontos positivos, é que ele explica um pouco mais do contexto da Era dos Cavaleiros de Dragão. Você não tinha isso explicado nos 2 primeiros livros. Eles falavam que existia essa era, que existiam os cavaleiros, mas nunca mostrou como é que era isso, né? Então esse livro aqui ele dá muito mais a entender essa parte, ele foca um pouco mais nisso. Aí o que acontece? Quando a batalha final termina do segundo livro, teve alguns elfos que foram enviados lá para proteger o Eragon e o dragão, porque eles viram, né, a raça dos elfos lá viram que ele era um potencial aliado para enfrentar o rei. Porque mesmo quando ele foi revelado no primeiro livro como Cavaleiro de Dragão, assim, para o mundo ali do continente, né? Os elfos tinham desconfiança. Será que esse cara era capaz de lutar contra o rei? Será que não? Então assim, ele foi fazendo vários trabalhos, né? Foi aumentando a sua fama no decorrer dos 2 primeiros livros, que eles mandaram alguns emissários, alguns magos muito poderosos, alguns elfos magos muito poderosos, para protegê-lo. E eles participaram da última batalha lá do segundo livro. E a partir dali que foi interessante para esse. Os elfos viram que o Eragon luta por causa justa, então eles aceitaram ele. Falou, não, vamos te revelar o nosso maior segredo. Aí que tá o maior spoiler, tá? Já vou avisando, o maior spoiler. O Eragon vai para a Terra dos Elfos, né, para a cidade deles, para a floresta deles, sei lá onde eles moram lá. Ele vai para lá esperando ter alguma magia, algum conhecimento, alguma coisa que ele pudesse aprender para lutar contra o rei, que é isso que ele estava imaginando que fosse. E aí que entra talvez o maior plot twist da história, que é o Cavaleiro de Dragão Élfico vivo. Então assim, não tinha só o rei tirano vivo da época dos cavaleiros, né, que era o único que sobrou. Tinha esse cara, esse elfo também. Ele é um cavaleiro de dragão, ele tem um dragão também que tá vivo, que é este dragão amarelinho, meio marronzinho aqui, amarelinho. A palavra Brisingr significa fogo, se não me engano, tá? Aqui no dialeto deles. Mas aí esse dragão e esse cavaleiro estavam vivos. Aí o Eragon, super puto, falou, cara, você tá vivo, por que você não luta contra o rei? Por que você não se demonstra lá, tipo, como líder da resistência? Você podia ter feito várias coisas, aí que tá a questão. Este Cavaleiro de Dragão, ele está ferido, e com uma ferida que não tem cura, mesmo com magia. Então ele tem limites de poder usar poder mágico, e meio que alguma coisa que paralisa o corpo dele, sabe? Ele não consegue fazer uma luta prolongada. Então ele sabe, ele sente que ele e o Cavaleiro e o Dragão dele morreriam se ele lutasse contra o rei, porque ele não tem condições físicas para poder desafiá-lo com uma grande luta, né? Então o que ele falou? Bom, já que eu não vou conseguir sobreviver a uma luta direta, eu vou esperar surgir um dragão, não um cavaleiro de dragão. E lembrando que eles têm uma idade, eles conseguem viver por mais tempo, por conta dessa ligação entre eles, né? Então, mesmo o elfo que já vive mais, naturalmente, por ser um cavaleiro de dragão, ele também tem uma vivência maior, uma mortalidade maior, sabe, de tempo. Então ele falou, vou guardar o que eu puder, né? Até surgir um novo cavaleiro, eu ensinar esse cavaleiro para poder lutar. Então essa que foi a ideia dele, esse foi o princípio. Ele se escondeu, não revelou a verdade de que estava vivo, né, que existia,
esperando uma oportunidade. Essa oportunidade surgiu na forma do Eragon e da Saphira, os dois, né? Eles viram ali o potencial e ele tomou o Eragon como um aprendiz. Falou, não, vou te ensinar toda a filosofia de Cavaleiro de Dragão, as artes, as magias, tudo que puder fazer para dar uma oportunidade maior para ti. Aí que entra a minha maior crítica nesse livro. Para mim, a minha maior crítica é que ele é muito tedioso. Por quê? Porque ele foca nesse treinamento do Eragon. Cara, eu gosto dessa fase de qualquer coisa, né, de aventura, de anime, de filme. Essa parte de treinamento eu acho muito legal, como o personagem consegue evoluir, sabe? Só que nesse aqui é chato pra caramba. Chato. O elfo lá, o mestre dele, não tá ensinando ele, nossa, vou te ensinar as magias mais fodaralhas do universo, vou te ensinar golpes de espada monstruoso, como fazer manobras. Tipo assim, ele ensina isso, só que, cara, ele ensina coisas básicas. E coisas básicas que eu digo é o seguinte, que é escovar o dente, sabe? Eu entendo, se você parar pra pensar, é um mundo medieval, não tem energia elétrica, não tem nada desse tipo de coisa assim civilizada que a gente vive hoje, né? Então eu entendo essa parte, tipo, uma coisa que ele ensina que eu achei, é engraçado você ver isso, mas faz sentido, é ele ensinar a higiene pessoal pro Eragon, sabe? Assim, já que você vai ser um Cavaleiro de Dragão, você tem que ser um Cavaleiro de Dragão total, civilizado. Você tem que escovar o dente todo dia, você tem que lavar a roupa, tipo assim, ensina a tomar banho. Então assim, ele ensinou coisas tão básicas que você fala, cara, não acredito que ele não sabia disso, mas quando você para e pensa na época em que viviam ali, né, na época medieval, onde é tudo batalha, realmente as pessoas não faziam isso, né? No nosso mundo aqui também, na época, eu vou chutar aqui uns de 100 anos para trás, que não tinha energia elétrica, ou não tinha chuveiro, cara, só os ricos tomavam banho, os pobres não. Então você tinha, é uma coisa que é real, que tem isso aí. Só que isso é chato, tedioso, cara, porque eles focam muito nisso. Não é uma coisa, nossa, aqui você tem que fazer todo dia, acabou. Não, tem muitas páginas que tratam disso e não é divertido, sabe? Essa é a minha maior crítica, é o que eu vou falar assim do filme, o livro, né? Ele é tedioso nesse sentido, essa parte ele é bem chatinha. Chega a ser incomoda, sabe? Porque você não vê aquela ação que teve no primeiro, no segundo principalmente. O segundo, fantástico. Mas esse aqui ele é bem parado. Só que ele é importante para a história, porque ele, que nem eu disse, ele conta muito da época dos Cavaleiros de Dragão. Então esse cara, como ele viveu aquela época, ele dá muita informação pro Eragon. Porque conta a história lá do rei, como é que ele virou esse cara ruim, por que ele virou esse cara ruim, né? Que ele fazia parte lá do conselho, negou o dragão, fez tudo aquilo. Tipo, tem toda essa história que eu acho isso fantástico. E tem, aí que vai a maior bomba da história, tá? Do livro. É o spoiler total. Na luta anterior, né, no final do segundo livro, o Eragon estava com ele e a Saphira lutando e contra o dragão vermelho lá e o cavaleiro, só que não era só o Eragon, tinha esses elfos que estavam na batalha, então eles estavam dando apoio mágico. Então você pensa comigo, ó, era o Eragon, era a Saphira, os dois juntos, aqui dois. Tinha acho que são uns 3 ou 5 elfos, não lembro agora direito, mas tinha mais de 3 elfos assim, junto com eles, poderosos magos. Então você tinha todos esses magos, né, juntando tudo contra um dragão, Cavaleiro de Dragão, contra 2. E esses dois conseguiam bater de frente na magia, tipo, é como se fosse 2 Kamehameha e tava igualado. Então o Eragon assim, não entendia, cara, como é que ele consegue me rivalizar comigo em magia, se a minha dragoa é mais velha, ela nasceu primeiro, ela já está mais vivida, eu tenho 5 elfos poderosos comigo e eu não consigo derrotar ele em magia, né? Tipo, pra tirar essa dúvida. E aí que entra uma coisa muito importante na história de Eragon, que é o Coração de Dragão, acho que esse que é o nome. O que acontece? Olha que coisa interessante. Dragões, eles têm uma opção, nesse universo, eles têm uma opção de não morrer literalmente. Como assim? Eles têm a carne dele lá, o corpo deles normal, beleza. Só que eles têm dentro deles como se fosse um rubi, uma pedra preciosa dentro deles. Eles podem escolher colocar dentro desta pedra a alma deles. Então se o corpo deles morre, a alma fica dentro do coração de dragão, dessa pedra. Então a partir dessa pedra, eles podem emanar magia, eles têm consciência, só que assim, eles não se mexem, não faz nada. Eles só estão ali a consciência e o poder mágico deles. Eles meio que armazenam nesse coração, nessa pedra. Então vamos supor, que eu vou dar um exemplo, que algum dragão morra, né, usa isso, decide fazer essa transição e morra, a pessoa que estiver com aquela pedra de dragão, se o dragão consentir, né, a alma consentir dele, ele pode usar o poder mágico daquele dragão. Aí você fica, caraca, isso é muito legal, né?
Isso é muito bacana. Então isso é revelado. Aí mostra que aquela luta, estavam os 5 lá contra os 2, só que os 2 estavam usando pedras de dragão também. Então uma coisa que foi revelada é o quê? Que o rei, quando ele fez o massacre dos dragões, ele pegou muitos corações de dragão que existiam. Porque eles são muito antigos, né? Então muitos dragões morreram e foram querendo fazer isso para continuar na sociedade. Só que quando teve o massacre, o rei roubou essas pedras, né? Já que ele venceu a luta, ele pegou essas pedras para usar como arsenal dele. Puta, foda, cara, muito foda essa ideia. Eu achei fantástica. E aí beleza, né? O livro vai mostrando esse treinamento do Eragon, é meio que o livro é praticamente todo esse treinamento do Eragon. E mostra na rebelião também todos os desafios, né? Porque eles enfrentam algumas batalhas lá que são complicadas, tem o processo de dinheiro ainda, de organização. Então assim, o livro é chato pra mim nessa parte, tá? Porque ele mostra muito treinamento e muita politicagem assim, na rebelião. Então fica meio tedioso. Mas questão de informação é importantíssimo para você chegar no próximo livro para dar aquele final bom. Então assim, ele é importante nisso. Aí o que pesa muito legal? O Eragon, ele não tem poder para enfrentar o rei, né? E o rei não se mostrou ainda, né? Então tem todo esse treinamento, o livro ele vai mostrando toda essa parte e tem uma batalha boa no final. O final do livro é bom. Ele mostra o quê? O rei finalmente entra em ação. Cara, isso é muito foda. Ele entra em ação e o dragão dele é um dragão preto enormezão, tipo, é quase a sombra da noite, é uma banguela enorme, sabe? Ele é foda e é uma luta desse cara, desse elfo que sobreviveu, ele se sacrifica para proteger o Eragon, então ele luta, ele e o dragão dele, contra o rei e o dragão negro e o carinha lá com o Thor, né, com o vermelho. Então são uma luta de 2 contra 1, muito foda, muito bem escrita, sabe? Muito bem explicada no livro, assim, detalhada, muito bacana. Aí eu vou contar depois lá pra frente, porque no próximo vídeo, uns spoilers, né? Mas o livro ele começa bem, ele começa bem, aí ele tem um meio muito tedioso, tá? Ele tem uma parte muito longa, que é a parte do treinamento, a parte das explicações, tudo, que é importante, mas é chatinho. E depois ele finaliza bem também, uma coisa muito, muito foda. Então você vê o rei em ação pela primeira vez, né? Ele fazendo alguma coisa lá que você fica, caralho, foda. Você conhece um pouco da história do mundo do Eragon, da mitologia, do que aconteceu para chegar onde estão. Você vê o Eragon se tornando alguém muito relevante, tem o primo dele ainda lá, que também já está ficando um cara muito mais famoso nas linhas, porque ele é um líder nato. Então você tem vários crescimentos de personagens principais, que vão culminar lá para frente no final. Então esse livro, para mim, ele o primeiro é introduzivo, o segundo ele é ação, o terceiro é introduzivo de novo. Ele introduz muitas coisas, sabe? Muitas reviravoltas na questão de informação, de conhecimento. Então ele passa isso para o público, esse conhecimento novo, que eu acho legal, mas é chatinho de ler, mas é importante. Então, chato e importante, leia, porque você tem que saber ler isso aqui para você entender o final da saga, né? Então é isso aqui, gente. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês dêem uma oportunidade também. Você pode até gostar mais do que eu só acho chatinho, mas é importante, então leiam também, para vocês compreenderem a ideia. E o próximo livro, que é o Herança, não me peçam para ler esse nome em inglês, cara, eu nunca sei falar essa palavra em inglês, Inheritance, acho que é isso, não sei, mas eu vou falar disso no próximo vídeo do último livro, tá? Com isso ficamos por aqui, livro Brisingr, terceiro livro da saga do Eragon, espero que tenham gostado do vídeo, e por aqui eu me despeço, um beijo a todos, e tchau, tchau!